Por que eu não consigo desenhar o que eu imagino? Por que é tão difícil desenhar sem referências? Por que eu não consigo sair da cópia? Se você está passando por essas dificuldades agora, relaxa, porque nesse vídeo de hoje você vai entender qual é o grande problema que está acontecendo e como sair dessa situação. Eu me chamo Ricardo e no vídeo de hoje você vai aprender como desenhar sem referências tudo aquilo que você quiser. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Eu acredito que a grande maioria dos desenhistas tem como objetivo desenhar tudo aquilo que quiser e desejar sem nenhum problema, com a maior facilidade possível. Porém, parece que existe uma grande barreira invisível que bloqueia a nossa evolução e impede da gente chegar nesse objetivo. E aí nesse processo a gente acaba chegando em resultados bem satisfatórios, desenhos bem toscos mesmo, e que geram muita frustração, muito sentimento negativo. E aí, conforme o tempo passa e a gente não vê evolução, a gente começa a acreditar nessa história do dom do desenho. Mas eu quero que você entenda que não conseguir desenhar de imaginação ou sem referências não tem nada a ver com o dom do desenho, até porque isso é uma grande baboseira, uma grande mentira, que na verdade é uma falta de conhecimento e de uma prática e um estudo correto do desenho. Antes de explicar um pouco mais sobre isso, eu queria esclarecer o que é o desenho de imaginação. Desenhar de imaginação é olhar o mínimo possível para referências e criar a partir daquilo que você já tem como memória, aquilo que você já tem de bagagem, de experiência, e criar desenhos novos que não existem e que saem diretamente aí da sua mente, dos seus mundos imaginários. Repare que eu falei utilizando o mínimo possível de referências, porque não existe isso de não usar referências. A referência é super importante no processo criativo porque ela ajuda e complementa os nossos desenhos, ela ajuda a gente a ter mais inspiração e também acertar melhor os nossos desenhos. Inclusive, artistas super experientes, profissionais com décadas no mercado, continuam utilizando referências. A referência é super importante porque ela ajuda a gente a começar de algum ponto e não simplesmente do nada, de um vazio. Então isso facilita e ajuda a guiar o nosso processo criativo. E aí depois que você iniciou, você complementa, adiciona e transforma esse desenho para torná-lo seu de verdade, algo totalmente novo que saiu da sua imaginação. Isso tem pouquíssimos artistas que conseguem desenhar de imaginação uma grande variedade de desenhos sem olhar para referências. No caso, os dois artistas mais famosos é o Kim Joong-gi e o Katsuya Terada. Mas o que acontece? O que impede a gente de desenhar aquilo que a gente imagina? Primeiro, a gente precisa entender que existem dois tipos de desenho. O desenho em 2D, em duas dimensões, e o de 3 dimensões. A grande maioria das pessoas desenha somente em 2 dimensões, que é o desenho de observação ou a famosa arte da cópia, utilizando referências, fazendo aqueles fanarts do seu mangá, do seu anime, que a gente vê por aí. Nesse tipo de desenho em 2D, basicamente o que você está fazendo é transferindo uma figura, seja uma foto, a realidade em si ou outro desenho, para o papel em formas de linhas ordenadas. Para fazer esse tipo de desenho, você não precisa de um conhecimento super aprofundado. Você não precisa entender como aquela referência foi criada ou como ela funciona. Por que cada forma é de um jeito e não de outro? Por que cada sombra ou linha é numa determinada posição e não de outra maneira? Basicamente o que você precisa é de uma boa coordenação, uma boa noção de proporção e simetria e pronto. Desenhar dessa maneira é muito mais simples e muito mais fácil. Porque basicamente o que você tem que fazer é pegar uma informação que você está vendo, uma informação mais complexa, por exemplo, uma foto, uma pessoa de verdade, e transpor isso para o papel em forma de linhas. Agora, quando a gente fala do desenho em 3 dimensões, o jogo muda completamente. O processo de desenho é completamente oposto ao desenho de 2 dimensões, porque você tem que partir do nada, sem referência nenhuma, e transpor esse desenho, essa figura para o papel através de linhas, mas ainda assim passando a ideia de 3 dimensões, de profundidade, de volume e fazer esse desenho parecido com a realidade. Ou seja, para você desenhar dessa maneira, de imaginação, sem referências, você precisa de um conhecimento anterior muito amplo e muito aprofundado de como a realidade funciona. Nesse caso, você precisa entender como a luz e sombra funcionam, como elas impactam no desenho, como as formas interagem entre si, como os ângulos de visão e a distância que a gente está do objeto alteram a maneira como a gente vai perceber essa figura, conhecer e estudar anatomia para conseguir desenhar uma figura humana harmoniosa e que faça sentido com a realidade e por aí vai. Então repara como o conhecimento que você precisa para desenhar em 3 dimensões sem referências, ele é muito mais amplo e muito mais complexo. Você precisa ter um HD mental gigantesco com registros de como a realidade funciona e opera. A gente pode comparar esses dois tipos de desenho, o 2D e o 3D, com o músico. Tocar músicas que já existem é muito mais fácil, porque você vai lá, entra na internet, baixa a cifra, vê quais são os acordes, copia ali os movimentos, vê o tutorial, pronto, tá feito. Mas se ele quiser criar uma música nova, aí muda completamente.
porque não tem mais cifra para baixar, não tem músicas pré-existentes para ele seguir e se basear. Ele vai ter que literalmente tirar do nada e utilizar outras ferramentas, outro processo para chegar nesse resultado. De forma resumida, a diferença entre o desenho de 2 dimensões e o de 3 dimensões é: no desenho de 2 dimensões, você pega algo complicado e simplifica. No desenho de 3 dimensões, você pega o nada e complica ele. Por isso que é muito mais difícil desenhar de imaginação sem referência. E é por isso também que poucas pessoas conseguem criar de imaginação livremente e com facilidade. Porque, primeiro, poucas pessoas tomam conhecimento dessa diferença entre os dois tipos de desenho. Em segundo, porque poucas pessoas conseguem aprofundar esse conhecimento do desenho para chegar nesse nível de habilidade de conseguir criar de imaginação. Quando eu descobri isso, minha mente simplesmente explodiu. Eu aprendi isso quando eu voltei a desenhar aos 28 anos de idade. Eu fiquei mais de 10 anos parado, sem desenhar nada, e eu estava nesse processo de transição de carreira. Eu queria virar um desenhista profissional, viver de arte, mas eu tinha esses 10 anos de atraso. Então eu comecei a estudar e entender como eu poderia acelerar o meu processo para entrar de verdade, rápido, no mercado de arte. E foi aí nesse processo que eu encontrei o segredo para desenhar de imaginação tudo aquilo que eu quisesse, que são os 7 fundamentos do desenho. E foi aí, a partir desse estudo, que eu voei no desenho. Em questão de meses, eu estava desenhando muito melhor do que antes, muito melhor de quando eu desenhava na adolescência. Mas afinal, o que são os 7 fundamentos do desenho? Os fundamentos nada mais são do que sistemas desenvolvidos para interpretar, simular e representar a realidade no papel. Por exemplo, a perspectiva foi inventada para simular a profundidade dos objetos. Esse conhecimento foi descoberto pelos gregos e pelos romanos, mas se perdeu durante a história. E até então, no século XIV, os artistas eram péssimos de perspectiva. O conhecimento da perspectiva foi resgatado pelo arquiteto italiano Filippo Brunelleschi. E a partir daí a arte teve um salto gigantesco, foi literalmente um divisor de águas. Isso é verdade não somente com a perspectiva, mas para todos os outros fundamentos. Quando você entende como eles funcionam, você consegue não somente desenhar melhor, mas consegue desenhar tudo aquilo que você quiser. O que antes era difícil e complexo de desenhar, fica muito mais fácil a partir do conhecimento dos 7 fundamentos. Se você já tentou desenhar de imaginação, sem referência, e chegou num resultado bem ruim, relaxa que o problema não é com você. O que acontece é que está faltando alguns fundamentos e você está desenhando que nem os pintores do século XIV. Com uma base sólida dos fundamentos e uma boa quantidade de prática, você pode atingir níveis muito altos na qualidade do seu desenho que conseguem passar muito bem a sensação de 3D, de volume e profundidade, e consequentemente conseguir desenhar sem referências e de imaginação. Mas eu preciso estudar todos os 7 fundamentos para desenhar, mesmo que eu queira aprender somente a desenhar cartoons ou mangás? Sim, todo tipo de desenho, absolutamente todo, seja cartoon, caricatura, ilustração, mangá, todos eles são uma estilização da realidade. E para conseguir dobrar a realidade, estilizar a realidade, você precisa primeiro entender como ela funciona. Ou como diz Picasso, aprenda as regras como um profissional para que você possa quebrá-las como um artista. Você pode ver um desenho da Disney, da Pixar e achar, nossa, muito fácil, isso aí qualquer criança faz. Copiar esse desenho até que é fácil, mas criar do zero, do nada, aí é totalmente diferente e é muito mais difícil. Para você chegar nesse nível de estilização, nesse nível de qualidade de desenho, criando do nada, você precisa ter um conhecimento muito vasto, muito aprofundado de anatomia, formas, perspectiva e composição. Mas como é que eu faço para aprender a desenhar de imaginação sem referências? Primeiro, a gente precisa entender como funciona o processo de aprendizado do desenho. Entenda que aprender a desenhar está totalmente ligado com a sua capacidade de memorização e que existem 2 tipos de memória: a memória ativa e a memória passiva. A memória passiva acontece automaticamente, sem você perceber, e você não tem acesso direto a elas. Um exemplo de memória passiva é quando você encontra alguém e você lembra dela de alguma maneira, você não sabe exatamente onde, mas você reconhece o rosto dela. Provavelmente você viu ela em algum outro momento, talvez até uma única vez, e seu cérebro guardou essa informação e pode ter guardado durante meses. Você não sabia que tinha essa memória, muito menos você selecionou e quis guardar essa memória, mas o seu cérebro guardou. A memória ativa é o oposto disso. Quando você ativamente quer memorizar algo e você tem um acesso direto a essa informação. É o tipo de memória, por exemplo, que você utiliza na hora de estudar para uma prova. Você está ali estudando, sei lá, geografia, ativamente, você está decorando ali uma data ou um nome de alguma coisa, e você quer memorizar aquilo para resgatar aquela informação na hora da prova. O problema que acontece é que, se você não memorizou suficientemente bem essa informação,
Na hora que você vai resgatar ela, que você vai na sua biblioteca mental, você não vai conseguir encontrar essa informação, não vai conseguir resgatar e vai simplesmente chegar no famoso branco. Se desenhar tem a ver com memória, por que eu não consigo desenhar, por exemplo, um gatinho? Sendo que eu tenho um gato em casa e vejo ele todos os dias. O que acontece é que a gente acha que sabe como é um gato, mas na verdade a gente não sabe de nada. Porque o que a gente sabe sobre os gatos, as memórias que a gente tem, normalmente elas aconteceram de modo passivo, inconsciente. Mas essa informação ela é limitada, super genérica, super vaga. Você sabe que ele tem, por exemplo, 4 patas, pelos, orelhas pontudas, grandes e um focinho. Mas essa descrição ela é super ampla e, na verdade, vários outros animais se enquadram nessa descrição. Um lobo, um leão, um urso e até um hamster. É por causa dessas memórias que normalmente a gente chega a resultados bem ruins nos nossos desenhos. Por ser uma informação bem superficial do que é de fato, por exemplo, um gato. Para conseguir desenhar um gato bem feito, que realmente parece com um gato de verdade, a gente precisa transformar essa memória passiva numa memória ativa, transformando essas memórias em informações muito mais específicas, definidas, claras e aprofundadas de vários aspectos de um gato. Para fazer isso, é preciso estudar com os 7 fundamentos do desenho, desconstruindo o gato para entender ele a fundo, entender a anatomia dele, como ele se movimenta, quais são as formas gerais do corpo dele, como ele se parece em diferentes ângulos e posições de câmera e por aí vai. É dessa forma que aquela informação genérica da memória passiva, 4 patas, pelos, focinho, rabo, se torna uma informação específica. E aí você vai entender de fato como é cada parte de um gato. Por exemplo, o focinho. Ele é muito mais curto que a de um cachorro, por exemplo. E o nariz, ele é uma forma meio triangular invertida. Você vai entender também, por exemplo, a proporção do nariz em comparação com o olho, com a cabeça e por aí vai. E aí só depois de ter muitas dessas referências mentais, de ter feito um estudo super aprofundado de como é um gato, que você vai conseguir desenhar ele de imaginação, sem referências. O que precisa ficar bem claro em relação ao desenho e que pode desmotivar muitos desenhistas é o seguinte: se você consegue desenhar olhando uma referência e não consegue criar de imaginação, o problema não é que você não tem capacidade de desenhar. Da mesma maneira, se você não tem certeza de como se escreve uma palavra, o problema não é que você não sabe escrever. O único problema é que você não tem essa informação específica guardada na sua memória, dessa única palavra. No nosso caso, o problema não é eu não consigo desenhar um gato. Eu não lembro como é que se desenha um gato de verdade. É por isso que não adianta apenas copiar uma referência e achar que você já sabe como desenhar aquilo de memória. Você precisa de muito mais informações e vai ter que utilizar os 7 fundamentos para desconstruir cada objeto, cada figura que você quer desenhar de imaginação. Se o seu foco, por exemplo, é desenhar animais, você vai ter que desconstruir, por exemplo, um leão, um elefante, um cavalo. E aí você vai ter que fazer esse estudo aprofundado para cada um deles, estudando eles em diferentes poses, estudando a anatomia, estudando as formas geométricas que compõem o corpo dele. Só nesse exemplo do gato, repara na quantidade de estudo que você precisa fazer, porque são várias as raças de gatos, os tamanhos, os tipos, fora os ângulos de visão, as posições diferentes. E mesmo fazendo o processo de desconstrução com 7 fundamentos de uma determinada figura, não basta fazer somente 1, 2 folhas, você precisa praticar muitas e muitas vezes para reter essa informação na sua memória. E é por isso que eu queria reforçar que o problema não está em você, não está na falta de dom, isso não existe. Na verdade, é só um processo de estudo, uma falta de conhecimento que te impede de desenhar de imaginação e sem referência. Então, para você começar a desenhar de imaginação, comece pelo estudo dos 7 fundamentos. Se você não sabe por onde começar, se você nunca tinha ouvido falar dos 7 fundamentos, eu indico você começar pelos fundamentos da forma e das linhas, que são os mais básicos e compõem todos os outros. Você vai utilizar eles para usar, por exemplo, em anatomia, perspectiva, composição. Inclusive, tem vídeo no meu canal aqui falando sobre esses 2 fundamentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards. E em breve eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre todos os 7 fundamentos, explicando todos os principais conceitos e técnicas para você começar a estudar e aprofundar em direção ao desenho de imaginação. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, porque isso ajuda a espalhar o conteúdo e o canal a crescer. Se você está chegando agora no canal, curtiu o conteúdo, então se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma nova aula. Muito obrigado e até a próxima!